é um visionário. Agora olhe para a pessoa que está do outro lado e diga, você é um visionário. Aleluia, nós caminhamos juntos para o mesmo alvo. E o nosso alvo é Cristo, Sião. Aleluia. Eu vi que tem muita gente, visitante. Gente, sejam bem-vindos. Visitantes, sejam bem-vindos. Eu vou botar embaixo a minha garrafinha. É porque eu sou novata, sabe, gente, nessa questão de pregações, mas glória a Deus. É muita alegria estar aqui com vocês novamente. Eu estava morrendo de saudade dos jovens. A gente vem de um retiro que foi abençoado. Quem estava no retiro? Gente, foi poderoso. A gente recebeu uma porção do Senhor. Nós estamos muito felizes, porque o Senhor, Ele nos encontrou naquele lugar e nós somos abençoados. E o Senhor, Ele continua fazendo algo. Amém? O Senhor continua se movendo e fazendo coisas novas. E nós vamos nos mover segundo aquilo que o Senhor está direcionando, com velocidade, constância, fogo e glória. Amém? Então, que o seu coração esteja disponível essa noite para tocar o sobrenatural de Deus e desejar e ter fome e sede. Porque a fome e a sede que nós temos não vem de nós mesmos, mas é o próprio Senhor que coloca dentro de nós. Então, se você está precisando e desejando ter fome e sede, peça. Amém? Aleluia. O nosso versículo tema vai ser Joel 2, 28. Aleluia. Durante o retiro... Eu vou beber só um golinho d'água, peraí. Esses meninos são despertados demais, homem. Durante o retiro, o Senhor me deu essa palavra, quando eu nem sabia que ainda iria trazer a palavra para o culto de jovens. O Senhor falou comigo sobre visionários. E Ele falou em Joel 2, versículo 28. Eu vou citar alguns versículos e eu vou me nortear aqui pela TV para não demorar muito para encontrar. E ele diz assim: e acontecerá, depois disso, que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Algumas versões dizem sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão. E os seus jovens terão visões. Aleluia. Vamos repetir comigo? Os seus jovens terão visões. Jovens visionários. E quando se fala de visão, jovem visionário, o que é que vem na mente de vocês, assim? O que é que vocês pensam em relação a isso? Muitos podem pensar que um jovem visionário está relacionado a alguém com 20 anos, com uma conta milionária, um carro dos sonhos, o emprego dos sonhos, ou até não um emprego também, né? Pode ser uma pessoa que tem uma vida boa, maravilhosa, que não precisa trabalhar. E isso é visão de conquistar coisas, a juntar tesouros para mim. E uma pessoa também que ela pode se importar somente com a sua própria vida, com o seu autodesenvolvimento. Não, eu estou focado aqui na minha academia, eu estou focado aqui nas coisas que eu quero fazer. E ser visionário, ele está além disso. Porque o Senhor, Ele nos chama para além das coisas que se podem ver nessa terra. Amém? O significado de visão visão é aquilo que nós podemos ter um dos nossos 5 sentidos. Ele nos possibilita enxergar através dos nossos olhos. Isso é bem óbvio. Amém? E os nossos olhos, eles são a porta de entrada da nossa alma. Então, a gente precisa ter cuidado com aquilo que nós vemos, aquilo que nós deixamos entrar através dos nossos olhos. Essa é a introdução. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, amém? Vamos orar. Espírito Santo, eu te louvo e te agradeço pela vida de cada jovem que está aqui nessa noite. E eu te dou liberdade, Espírito Santo, para que o Senhor possa trazer a revelação da palavra. Cristo, a palavra revelada. Tu tens liberdade, Senhor, seja o centro nessa noite. Eu entrego a Ti a minha mente, agora a minha boca. E que, como uma espada, o Senhor possa hoje nos ferir com essa palavra, para que nós possamos ser curados pelo Senhor mesmo.
Em nome de Jesus. Amém. Então, aquilo que entra na nossa alma se torna uma emoção. Aquilo que nós vemos entra na nossa alma e se torna emoção. E as emoções, elas geralmente funcionam como uma lente. Que, tipo, você pega uma lente de um óculos azul, você enxerga tudo azul. Você pega uma lente de um óculos vermelho, você coloca, você enxerga todas as coisas vermelhas. Então, a gente pode fazer essa comparação. Se você deixa coisas entrarem pelos seus olhos, se tornarem emoções dentro do seu coração, você vai passar a querer caminhar sobre essas emoções, achando que aquilo ali é verdade. Você acaba dando poder às suas emoções. Então, isso fala da importância de nós cuidarmos do nosso visão, daquilo que nós estamos deixando entrar através dos nossos olhos. Porque isso vai descer para o nosso coração. E depois que algo assim desce para o nosso coração e se solidifica, é mais difícil de remover. E nós não podemos ser guiados pelas nossas emoções, porque nossas emoções, elas são voláteis, é montanha-russa. Nossas emoções é a química do corpo. Então, nós não podemos nos guiar pelas emoções, nós precisamos ser guiados pela palavra do Senhor. Amém? 2 Coríntios 4:4, ele diz assim: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Cegueira fala de visão. E isso fala de um ataque do inimigo à nossa visão. A visão dos incrédulos, daqueles que não creem, daqueles que não baseiam a sua vida, a sua alma, aqueles que desejam a palavra. Então, o que tem tomado os nossos olhos esses dias? Sabe, eu queria trazer esse questionamento para você. O que é que nós temos enxergado? A que nós temos emprestado os nossos olhos? É para nós mesmos? É para as nossas dificuldades? É para as nossas dores? Ou é para o nosso futuro? Aquilo que nós queremos alcançar? Será que nós estamos entorpecidos com as redes sociais? Com excesso de videogame? Esses dias eu coloquei a tolerância do Instagram. Que eu estava irritada, que eu estava usando o Instagram demais e eu fico com a cabeça agoniada. Isso me irrita, porque eu não gosto que coisas tenham domínio sobre mim. Quando eu vejo que uma coisa está tomando muito assim, o domínio sobre mim, que está tomando os meus sentidos e me fazendo sair de órbita, eu já paraliso aquilo ali, eu já digo, epa, tem alguma coisa de errado. E aí eu coloquei o limitezinho de Instagram para 1 hora. As meninas é quem me vê falando direto. Aí aparece a notificação. Faltam 5 minutos para fechar 1 hora do seu Instagram. Eu digo, mulher, para. Deixa eu rolar um pouquinho o meu feed. Mas aí ele fecha a tela, né? Ele fica sem você ter opções. Vez ou outra eu boto mais 5 minutos. Mas a gente precisa ter cuidado com aquilo que os nossos olhos estão vendo. Então, hoje nós vemos uma geração de jovens que estão entorpecidos com redes sociais, não tem um TikTok. E, gente, eu não sei usar TikTok. Me desculpem a essa geração. Mas eu não sei, eu não tenho paciência. O máximo que eu uso mesmo é o Instagram. E excesso de videogames, relacionamento por aplicativo. Então, estão sempre focados com os olhos atentos aos próprios desejos, atentos às próprias emoções. O que é que eu estou sentindo hoje? Hoje eu acordei. Não estou muito bem hoje. Estou de raiva com todo mundo, sabe? Então, o Senhor, hoje, Ele nos chama para olharmos para os montes. Assim como o salmista, ele elevou os seus olhos, ele disse, eu elevo os meus olhos para os montes. E isso fala de olhar para o alto, lugares altos. Amém? Então, vocês viram ali a nossa ornamentação, que o backstage preparou, que ficou linda. Temos um telescópio, gente. Sou doida para olhar o céu, olhar a lua com um telescópio de Stephanie. E vocês viram que está projetado alguns planetas. Isso fala de altura, distância dessa terra. Amém? Então, a visão do foguete, ela é para onde? Para cima. Eu acho que foguete não tem nem retrovisor. Tem, pastor?
É muito pouco movimento lá em cima, não tem quase nenhum. Não tem trânsito. Então, assim, o foguete, ele vai contra a gravidade, a aerodinâmica, ela precisa de toda uma estrutura para conseguir jogar o foguete para cima. Porque é muito difícil, são camadas, quem estuda para o Enem sabe, né? Tem as camadas até você sair da Terra. Então, são várias barreiras para o foguete chegar no objetivo final dele. São barreiras. Então, focar a nossa visão para o lugar certo não quer dizer que é fácil. Mas é possível. Então, nós precisamos ter uma visão centrada no destino. E hoje, o Senhor ele vai tocar nos nossos olhos e nos dar uma nova visão. Amém? Porque a visão ela vai determinar o local que nós iremos chegar. E eu olho para vocês, todos sentados aqui, esse tanto de jovem, tantas pessoas, tantos corações, sabe, que o Senhor trouxe aqui hoje. E eu fico pensando, Senhor, qual é o futuro, qual é a visão futura que o Senhor tem para todos? E nós sabemos que a visão futura é a eternidade. Amém? Eu vejo que o Senhor está renovando a nossa visão hoje. E tem alguém muito conhecido na Bíblia, um apóstolo, Paulo, que ele teve sua visão afetada pelo Senhor. Quem conhece Paulo aqui? Ai, tem crente mesmo aqui hoje, viu? Paulo, ele era um perseguidor daqueles que proclamavam o Evangelho de Cristo. Ele odiava. Além disso, ele era um homem muito conhecido, com muito poder, muita sabedoria. Ele era um romano. E ele matava mesmo todos aqueles que seguiam a Cristo. Mas olha só o que aconteceu. Uma chavinha virou na vida de Paulo. Quando ele foi perseguir o povo do Senhor. Chegou um momento em que ele estava de cavalo, justamente indo fazer aquilo que ele queria, que era perseguir o povo. E ele foi surpreendido por Jesus. O Senhor veio até ele. Em Atos 9, a gente vai ler do versículo 3 até o 8. Ele diz assim: enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Eles não viam. Então Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Olha só. A gente vê aí que aqueles que estavam com Paulo e não tinham como enxergar o Senhor, eles não podiam ver. Era necessário uma nova visão. E foi exatamente isso que o Senhor fez com Paulo naquele momento. O Senhor tirou a visão terrena de Paulo. De todos aqueles planos que ele tinha, tudo aquilo que ele tinha arquitetado contra o povo do Senhor. E aquilo que ele visualizava e enxergava a respeito de Cristo. O Senhor tirou essa visão terrena dele. Vocês já brincaram aqui de cabra cega? Quem já brincou? Essa semana, eu sou estagiária de uma clínica de pediatria, de neurologia infantil. E aí a gente tem duas crianças que elas não têm movimentação dos membros inferiores, né? Para destreza, para caminhar. E aí a gente foi brincar de cabra cega com elas. E aí, claro que eu fui várias vezes a pessoa que tinha que botar a venda nos olhos. E aí eles ficavam falando, batendo palma, e eu tentava pegar de joelho. Eu tive que ficar de joelho, correndo para um lado e para o outro, procurando eles. E é muito difícil você se nortear quando você não está com sua visão, seus olhos funcionando, abertos. Você se sente totalmente, meu Deus, ansioso, receoso. Será que eu vou bater na parede? Bati, sim, um pouco na parede. Meus joelhos não estão muito bem, mas Deus seja louvado. Então, Paulo, ele viveu e morreu a partir da visão que ele teve naquele momento. O encontro que ele teve com o Senhor.
Então, será que nós estamos dispostos a viver e morrer pelo que nós temos visto? Por isso que é tão importante nós direcionarmos a nossa visão para o lugar certo. Então, Paulo, ele gastou a vida dele em prol do evangelho a partir daquele momento. Então, o que foi que Paulo viu? Nós queremos ver aquilo que Paulo viu. Nós queremos ter a nossa visão ampliada, girada em direção exatamente para o local que vai mudar as nossas vidas. E Paulo viu quem? Cristo. Quando nós nos reunimos aqui, quando nós chegamos, sentamos nessas cadeiras, nós viemos em busca de Cristo. Então, a partir do versículo, ainda no capítulo 9, a partir do versículo 17, Deus, ele deu uma nova visão a Paulo. E ele diz assim: então Ananias foi e entrando na casa impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá me enviou para que você volte a ver e fique... Eita, menino, vocês são jovens mesmo, vocês têm 60 anos. Vamos lá. Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá me enviou para que você volte a ver e fique... Aleluia! Dê um salve de palmas ao Senhor. Aleluia, nós te amamos, Jesus. Paulo, ele ficou cheio do Espírito Santo. E como nós precisamos ser cheios. Para que a nossa visão ela seja transformada, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então, o Senhor, ele fez com que as escamas caíssem. No próximo versículo, ele diz assim: imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado imediatamente. Paulo era um homem muito decidido. Se ele dissesse assim: vou derrubar esse império aqui, ele ia e ele derrubava. Então, o Senhor foi estratégico. E o Senhor pegou exatamente aquele que era o maior inimigo do seu povo e deu uma nova visão. Senhor, nós queremos uma nova visão essa noite. Nós queremos uma visão do Teu Espírito, para que nós possamos, Senhor, acessar lugares em Ti e que nós possamos correr com perseverança, Senhor, para o alvo. Em nome de Jesus. Então, para que isso tenha acontecido com Paulo, foi necessário ele ter tido um encontro constrangedor com Jesus. Já pensou Paulo lá, todo pomposo, em cima do cavalo, indo lá derrubar o povo? Não, porque eu sou o bonzão lá, vou mandar derrubar, matar aí todo mundo, esses judeus. Ah, os judeus, olha, Paulo era judeu. Eu vou mandar matar esses seguidores de Cristo. Aí Jesus diz: como é? Tu está me perseguindo? E aí Jesus vai lá e Paulo cai do cavalo na frente dos outros. E ele precisou ter um encontro constrangedor com Jesus. Nós precisamos ser constrangidos diante da presença do Senhor. E a partir desse encontro constrangedor, Paulo não conseguiu ficar de pé. E aí o homem mais temido pela igreja de Cristo ficou com sua cara no pó, cego pela visão da revelação de quem Cristo é. E o próprio Jesus se revelou a Paulo. E ao conhecer Cristo, Paulo passou a pregar para os judeus que Jesus era o Filho de Deus, como ele mesmo havia declarado. Todavia, toda a vida de Paulo mudou a partir daquela visão que ele viu. A visão do Evangelho de Cristo muda histórias. Amém? E assim como a história da vida da igreja de Cristo também mudou a partir daquele dia. A partir do momento em que as escamas dos olhos de Paulo caíram. E nós temos na nossa sociedade lugares em que nós estamos inseridos. Ambientes que nós precisamos mudar a partir da visão que nós temos do Senhor. Nós, jovens, fortes, visionários, nós somos chamados a adentrar em lugares e modificar ambientes
mudar a visão daquilo que as pessoas estão enxergando e apresentar a visão do perfeito, Jesus. Nós também temos um jovem chamado Daniel. Daniel, o famoso Daniel da Cova dos Leões. Ele foi um jovem que recebeu visões de Deus para o tempo em que ele vivia. Aquele tempo. Qual o tempo que nós temos vivido hoje? Vocês estão sendo chamados, assim como Daniel, para ter visões acerca de um tempo. E o Senhor, Ele norteava, Ele se movia na terra através de visões de profetas, através de visões daqueles que Ele escolhiam, que eram amigos dele. E Daniel, ele se guardou na sua juventude e ele não provou das iguarias do rei. E a partir da entrega de Daniel, o Senhor se movia sobre a terra. Em Daniel, capítulo 8, do versículo 15 ao 18. Hoje a gente vai ler Bíblia. A gente tem que se fundamentar na palavra. E ele diz assim: depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha aparência de homem. E ouvi uma voz do homem que vinha das margens do rio Ulai e que gritou assim: Gabriel, explique a visão a esse homem. Ele veio para perto de onde eu estava e quando chegou fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra. Mais um homem com seu rosto em terra. Mas ele me disse: filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere ao tempo do fim. Ele ainda falava comigo quando caí em sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs de pé. E aí, a partir do versículo 26 e 27, ele diz assim: a visão das tardes, das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo, porque se refere aos dias bem distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Aleluia. O Senhor, Ele revelava as movimentações dele na terra através da vida de Daniel. Que responsabilidade. E Daniel, ele foi incumbido de direcionar reis, homens grandiosos, temidos daquela época. E Daniel era só um jovem a quem o Senhor falava. Um jovem que consagrava a sua vida, que não se contaminava com o pecado e com os costumes do rei Nabucodonosor. E o Senhor honrou isso na vida dele. Então o Senhor, Ele quer se mover na terra através da sua vida, através da minha vida, amém? E o Senhor está procurando os Daniéis que estão disponíveis para ter visões acerca daquilo que virá. Para ter visões, para que o Senhor possa revelar e que tenha estrutura para receber a visão sobre a igreja, a visão sobre a vinda de Cristo, a visão sobre a movimentação do Senhor nessa terra. Nós, jovens despertados e visionários, posicionados, nós somos esses jovens que, como Daniel, estarão recebendo visão do Senhor para esses dias. Jovens que não estão focados em si mesmos, nem nas coisas que querem conquistar nessa terra, mas estão caminhando em direção a um rumo, a eternidade. E Daniel, ele precisou se consagrar para isso. Ele ofereceu os seus olhos e ele disponibilizou os seus olhos para que o Senhor pudesse lhe mostrar aquilo que ele queria fazer naquele tempo. Em Romanos 12, do versículo 1 ao 2, ele diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não viva conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, que nós possamos entregar os nossos olhos como instrumento. Coloque as mãos nos seus olhos nesse momento e diga assim: Espírito Santo, eu entrego agora os meus olhos para receber as visões do Senhor para esse tempo. Eu me disponibilizo. Amém?
Essa declaração que você está fazendo é uma oração perigosa. As meninas do discipulado de meninas já sabem disso. Porque o Senhor, Ele ouve, nenhuma palavra volta para Ele vazia. Mas ela sempre faz o efeito pela qual ela foi enviada. Então, que os seus olhos sejam um instrumento de movimentação do Senhor sobre a terra. Entregue a sua visão a Ele para que Ele lhe mostre coisas celestiais, os segredos do coração do Senhor. Em Números capítulo 12, versículo 6, ele diz assim: Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me ofereço. Me faço conhecer e falo com ele em sonhos. O Senhor, ele falou com Daniel em sonhos. O Senhor se revelou para Paulo. E ele se revelou para tantos outros homens disponíveis na Bíblia. E muitos jovens. A gente conhece José, que era um jovem também, que foi incumbido de uma tarefa grandiosíssima e teve uma história muito difícil. Mas ele teve a visão, o Senhor mostrava a ele os sonhos para aquele tempo. Vocês estão entendendo? Amém? Qual o tempo que nós temos vivido hoje? Em 2024, a gente está já para terminar o ano. Qual é o tempo que nós temos vivido hoje? Sabe? O Senhor tem uma visão para você, para esse tempo, para que você se levante como a atalaia do Senhor, como olhos do Senhor sobre essa terra. E aí eu trouxe e lembrei de um devocional que nós fizemos no Retiro de Jovens, que falava sobre ver o invisível. Aleluia. Tudo no mundo conspira contra a eternidade. E nós, como igreja, precisamos viver nesse mundo como pessoas que trazem a dimensão da eternidade para as nossas decisões cotidianas. Porque Deus é revelado a partir da dimensão em que Ele habita, a eternidade. Então você imagina, você está no seu dia a dia, no seu cotidiano, e você está focado na terra. Aí chega uma pessoa perto de você, uma pessoa extremamente carregada espiritualmente. Ou então você está num ambiente hostil, um ambiente difícil dentro da sua casa. E você está ali, meu Deus, eu estou preso nesse lugar, eu quero ir embora dessa casa. Eu quero que essa faculdade termine, esse estágio, meu Deus, que está me matando. Eu estou estagiando, gente. E aí você está ali focado com os olhos da terra, ali no seu cotidiano, no seu dia a dia. Mas existe algo mais, existe algo maior. Nós somos espírito. E nós somos chamados para a eternidade, uma pátria celestial. E o Senhor, Ele habita onde? Na eternidade. O Senhor é eterno. E Ele é revelado a nós a partir da dimensão que Ele habita, é a eternidade. Então nós podemos escolher acordar todos os dias e dizer: Senhor, eu te consagro o meu dia. Eu consagro os meus olhos para que eu te veja. E durante o seu dia, você vai ali com o Espírito Santo falando com você, te trazendo a palavra dentro de você. E você passa a ser um jovem diferente. Onde você chega, as pessoas vão notar a diferença. E viver os dias difíceis não vai ser mais tão pesado, porque você não vai estar sozinho. E aí quando você olhar para um lado e para o outro e ver as situações que você está vivendo, você vai entender que não é para essa terra que você está caminhando. É para algo maior. E isso pode ser em qualquer lugar, sala de aula, academia. Tudo que nós formos fazer. E então, quando nós entendemos que nós podemos acessar a eternidade, nós vamos acessar os mistérios de Deus, o sobrenatural. Então nós iremos ver curas, nós iremos ver revelação. Nós teremos revelação de quem nós somos em Cristo. Quando nós acessamos a eternidade, nós somos transformados. Diga comigo, transformados. Paulo foi transformado a partir da visão que ele teve. Daniel transformou um povo, um tempo, nações, reinados, através das visões que ele teve. Então nossos olhos, eles precisam estar com urgência, fixos naquilo que é eterno. E só assim nós poderemos comunicar de uma forma marcante às pessoas ao nosso redor sobre a pátria que nós esperamos. Nós poderemos comunicar com intensidade, vívido, na nossa pele às pessoas que Jesus é o Filho de Deus, que Ele está vivo. E essa é a visão pela qual vale a pena gastar a nossa juventude. Jesus, o Cordeiro de Deus. Amém? Só que aí tem algumas coisas.
assim como o foguete, ele precisa passar por barreiras para acessar lugares altos, para ver algo grande, para ter uma visão grande. Primeiro é necessário viver o básico. E como jovens, eu estive com alguns no retiro de jovens esses dias, e como é bom a gente ver as pessoas acordando de manhã, almoçando, comendo, botando o prato na pia e saindo. Como é bom a gente ter essa comunhão. Para que nós possamos ter uma visão grande, ver coisas grandes, nós precisamos viver o básico. E o que é o básico hoje? Honrar os mais velhos, honrar pai e mãe, aprender com os anciãos. Hoje a gente não vê mais os jovens sentando perto dos pastores, tendo o desejo de se achegar para ouvir os pastores. E eu fui criada dentro da casa da minha pastora, né, lá em Brejo. E eu falo criada, não de criança. Mas quando eu nasci realmente no Senhor, de ouvir aquilo que os anciãos, que os mais velhos, que têm mais caminhada, sabem. O que é que eu posso aprender com essas pessoas? O que é que eles têm visto do Senhor? Sabe? Então, nós precisamos voltar a esses princípios básicos. Nós precisamos levantar de manhã e arrumar nossa cama. Nós precisamos ter autorresponsabilidade com a nossa vida. Primeiras coisas em primeiro lugar. E aí, a gente está já terminando. Vocês estão com pressa, minha gente? Amém. Nós vamos falar agora da cura de um cego. O cego de Betsaida. Ele via homens como árvores. Marcos 8, do verso 22 ao 26. Ele diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Olha só, viu? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo homens, porque como árvore os vejo, andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Aqui nós vemos Paulo que quando teve os olhos tocados pelo Senhor, de forma instantânea, quando a visão dele voltou, as escamas caíram e foi instantâneo, ele voltou a ver e já foi imediatamente cheio do Espírito Santo. E esse cego aqui, Jesus tocou os olhos dele. Gente, mas como é que Jesus vai tocar os olhos do homem? Jesus vai fazer um milagre pela metade? É possível que isso aconteça. Mas ele fala assim no final: não entres na aldeia. O homem estava inserido em uma cultura. Ele estava inserido em um ambiente onde pessoas tinham os seus olhos fechados, a sua visão fechada. E a partir do momento que o Senhor tocou os olhos dele, ele via homens como árvores. Isso fala de uma visão turva. Isso quer dizer que ele não estava enxergando 100%. E quantos de nós já tivemos um toque de Jesus uma vez na nossa vida? E ainda hoje nós caminhamos como esse homem que vê homens como árvores. Não conseguimos distinguir aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Não conseguimos distinguir as verdades, distinguir o que é que o Senhor tem feito nesse tempo. Como eu posso ser agente transformador nesse tempo, para essa cultura. Mas o Senhor, Ele tocou mais uma vez nos olhos daquele homem. E a partir daquele momento ele começou a ver e recobrou a vista. E o Senhor disse: não volte mais para aquela cultura. Não volte mais para aqueles costumes. Não volte mais para aquela visão antiga, para aqueles costumes, para aquele povo que vivia daquela forma. Enquanto os jovens dessa terra gastam suas vidas com coisas passageiras, se colocam em relacionamentos que vão lhe fazer mal, se mantêm entorpecidos com a satisfação da carne, com pornografia, contendas, maledicência, bullying, depravação, fornicação, ficando com um e com outros, desobedientes aos pais, inimigos da família, cheios de si, arrogantes, presunçosos, vivendo e lutando por uma cultura passageira. Nós, porém, quando ele diz assim: tu, porém, Timóteo,
E eu vou dizer para vocês hoje, vamos dizer comigo? Nós, porém, somos visionários. Nós, porém, somos visionários. E o Senhor, Ele renova a nossa visão hoje, para que nós não enxergamos mais homens como árvores, para que nós possamos entender o papel da juventude na sociedade. Os teus jovens terão visões. E nós nos nortearemos e caminharemos e marcharemos e subiremos ao monte e marcharemos incansavelmente, em busca daquilo que nós vimos, da revelação que o Senhor colocou sobre nós. Cristo. Amém? Então, será que nós estamos com nossa visão centrada realmente no reino? Será que estamos somente repetindo padrões de comportamentos que vemos nas redes sociais e que nós determinamos como o legal a ser seguido? Então, em Romanos ele diz, não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso fala de virar uma chave. Mudança de mente, metanoia. E foi o que as meninas dançaram aqui hoje. Essa dança foi profética. Quem estava ligado entendeu. É um novo tempo. É uma nova visão. Assim como o Senhor renovou a visão de Paulo. Assim como o Senhor dava sonhos e visões sobrenaturais a Daniel. Assim como o Senhor limpou os olhos daquele homem para que ele passasse a enxergar com uma visão límpida. O Senhor está fazendo isso hoje aqui em nosso meio. Talvez pelo meio do caminho você tenha perdido a sua visão. E talvez você não saiba mais para onde você está indo. Talvez você não entenda mais qual foi o seu propósito inicial, por que você começou, por que você foi chamado. Mas você veio para o lugar certo hoje. Porque o Senhor hoje irá tocar nos nossos olhos mais uma vez. E aí nós iremos ter uma visão límpida a respeito daquilo que o Senhor está movimentando nessa terra. Eu posso ouvir um amém? O salmista diz, eu levanto os meus olhos para os montes. E ele faz isso de forma voluntária. O salmista não precisava que alguém estivesse dizendo assim, meu filho, levante seus olhos para aquilo que é eterno. Não, ele não deixava os seus olhos ficar nas coisas da terra. Ele mesmo pegava a sua alma, o seu coração e os seus olhos e dizia, não, eu vou levantar os meus olhos para os montes. Quem está do meu lado, eu não sei se vai fazer isso. Quem está à minha frente, meu colega, aquela pessoa que estava mandando mensagem para mim, mensagens que não deveriam ser enviadas. Eu não sei se essa pessoa vai levantar os olhos dela, mas eu escolho nesse tempo levantar os meus olhos para o monte de forma voluntária, de forma intencional. E nós hoje olhamos para os montes. A nossa visão está naquilo que é eterno, nós somos visionários. Nós enxergamos a nossa pátria celestial e caminhamos para a realização desse dia. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E nós iremos galgar e caminhar nessa terra até que Ele venha, proclamando o seu nome, fazendo Ele conhecido. Jovens, vocês são fortes. Vocês já venceram o maligno. Amém. O mundo, ele quer nos fazer acreditar que nossa vida é para a terra. Que nós levantamos e deitamos todos os dias para construir impérios na terra. Que nós tomamos banho, comemos, nos alimentamos, nos exercitamos para a terra. Mas não, nós estamos sendo forjados e preparados aqui na terra para a pátria celestial. Nós somos chamados a esse lugar. E nós possamos acessar essa eternidade aqui e agora. A eternidade não é algo distante, longe para um futuro. A eternidade é para agora. Repita comigo, a eternidade é para agora. Amém? Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento. Que as escamas dos nossos olhos caiam para que nós vejamos a Cristo, motivo da nossa morte ou da nossa vida. Aqueles que enxergam homens como árvores nessa noite têm a sua visão completamente restaurada. Eu declaro jovens com visão espiritual aberta. Fique de pé, nós estamos finalizando. Eu declaro agora, Senhor, jovens com visão espiritual aberta. Atalaias dessa geração que verão a revelação dos céus e que trarão isso para a terra. Jovens que queimarão pelas nações. Mas que antes
trarão conserto para a sua casa, para as suas vidas. Se você foi abençoado, dê um glória a Deus. Aleluia. Nós te amamos, Jesus. Espírito Santo, eu peço nesse momento, vem sobre nós.